Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Quero lembrar para vocês que este vídeo é um oferecimento de Nuvem Energia. Com a Nuvem você só ganha, inclusive, você pode ganhar uma camisa oficial do Esquadrão de Aço. Se você utilizar esse cupom que aparece na sua tela, o cupom SOUBAHIA, na hora de fazer o seu cadastro no aplicativo da Nuve. O aplicativo é o Nuve App. Baixa aí, Nuve App, na hora do cadastro, coloca o cupom SOUBAHIA. Além de ganhar uma camisa do Esquadrão oficial dessa temporada, você ainda ganha desconto na sua conta de energia. Até 25% de desconto, caso a sua conta de energia passe dos R$ 200. Esse desconto já é deduzido na conta da Coelba. Então não perde tempo, não vacila, aproveita a energia que é gerada através das placas fotovoltaicas que tem nas fazendas de placas solares da Nuve. Baixe o aplicativo Nuve App e não perca tempo. Meus amigos, minhas amigas, vamos começar o nosso plantão tricolor de hoje com uma pauta que é importante de ser destacada, mesmo que o nosso foco hoje, falando enquanto torcedor do Sport Clube Bahia acima de qualquer coisa, seja no jogo de quarta-feira contra o Higgins, seja na Libertadores da América. Sábado já tem semifinal de Campeonato Baiano e em breve teremos a decisão. Em breve o Campeonato Baiano já acaba, esse ano muito mais rápido, com menos jogos, com o Bahia sabendo administrar e jogar com inteligência, ganhando no Barradão, utilizando o time reserva com a molecada do Sub-20, com um gol de moleque de 17 anos, conseguindo preservar os atletas ao longo da competição e ao mesmo tempo dando ritmo para jogadores do time reserva, conseguindo dar sequência para jogadores da base que precisam se desenvolver, precisam atingir um nível alto de evolução. Enfim, foi muito proveitoso até aqui o Campeonato Baiano para o Bahia, só que agora é hora de buscar o título, né? É hora de levantar a taça, é hora de ser campeão. No final das contas, mesmo que seja um campeonato pouquíssimo valorizado e que não merece a nossa principal atenção, como o Bahia fez nesse ano, ainda queremos levantar a taça. Ontem eu fiz uma publicação falando sobre os confrontos definidos e destacando que se a final for Bahia ou for Bahia e Jacuipense, a decisão em jogo único será na Fonte Nova. E aí, o Leonardo Bonavides, que é torcedor do Vitória, e a visão que ele trouxe, a opinião que ele trouxe, a percepção que ele trouxe foi similar de vários outros torcedores do Vitória. Eu trago a dele meio que para poder generalizar aqui, né? Ele fala o seguinte: sendo Bahia em jogo único, nós, torcedores do Vitória, exigimos que Fábio Mota lute pela presença da torcida rubro-negra na final. Final de jogo único, sem as duas torcidas, é uma aberração. Respeitem a nação rubro-negra, futebol é do povo. Eu sei que essa mobilização ela acontece independente, né, de qualquer coisa, independente da decisão ser em jogo único. Eu sei que essa mobilização já acontece há muito tempo. Eu, inclusive, não sou um cara contrário à torcida mista, né? Torcida dividida, pelo menos, porque mista nem isso acontece. Mas eu sou um cara favorável à torcida dividida, desde que algumas condições sejam, de certa forma, abraçadas. Que dentro do Barradão existe um sistema de segurança minimamente próximo ao que existe na Fonte Nova, de acesso, de logística e outras coisas mais, né, para que o torcida do Bahia fora de casa tenha o mesmo nível de tratamento que a torcida do Vitória tem fora de casa. Acho que é importante essa equidade acima de qualquer coisa. E eu acho que é importante, nesse caso especificamente, destacar que havia uma determinação prévia, antes do início do campeonato, de que, e os times toparam, né, estão alinhados com a Federação Baiana de Futebol, de que a decisão, o jogo final, aconteceria em jogo único na casa do time com a melhor campanha. E o time com a melhor campanha é o Bahia. Eu não tenho como afirmar isso, mas eu deduzo que, se fosse ao contrário, essa mobilização não ocorreria por parte do torcedor do Vitória. Não queremos de qualquer jeito receber torcedores do Bahia aqui, tá? Não ocorreria, eu imagino, né? E o torcedor do Bahia também não ia fazer tanta questão, justamente por conta das condições de segurança precárias do estádio Manuel Barradas, para o torcedor visitante, sobretudo. Então, dito isto, tudo tem que ser mantido da forma como foi estabelecida, acordada, alinhada entre as equipes desde antes do início do campeonato. Essa é a realidade.
Ah, Barbaço, mas aí você está sendo hipócrita. Não, eu abraço uma causa de torcida dividida, desde que todos os times tenham uma condição de igualdade, equidade e que o regulamento seja seguido. Basicamente isso, simples. Não tem segredo. Eu sou direto e reto. Dentro do cenário atual, é se respeitar o que foi determinado. O último jogo, se o Bahia classificar e se o Vitória da Bahia classificar, vai ser Bavi e vai ser na Fonte Nova. E vamos ver quem vai levar melhor. Então, essa é a minha visão hoje, meu posicionamento, que está mantido e de maneira extremamente convicta. Tá bom? Bom, eu quero trazer outro destaque aqui no nosso plantão tricolor de hoje sobre algo que tem até um pouco mais de abrangência. O pessoal do Por Fora das Quatro Linhas fez um conteúdo legal falando sobre busca por títulos, conquistas dentro do cenário do futebol brasileiro atualmente e nível de investimento elevado, que tem sido algo que tem acontecido ultimamente e tem sido atípico em relação ao que foi praticado nas últimas décadas nos pontos corridos. Vamos ver aí. Se a gente olha para a década passada do futebol brasileiro, a gente percebe que a grande maioria das equipes que venceram o principal campeonato do país, o Campeonato Brasileiro, não precisaram quebrar recorde de transferência para montar uma equipe vencedora. Por exemplo, a gente olha para o Fluminense, que foi bicampeão em 2010 e 2012, e que obviamente tinha assim, muitos astros na sua equipe, como Fred, como Conca e como Deco, mas não precisou abrir os cofres de uma forma muito violenta para fortalecer a sua equipe. Por exemplo, o Corinthians, que em 2011, 15 e 17 foi campeão brasileiro e da mesma forma tinha assim, muitos astros, mas não precisou gastar mais de 100 milhões de reais em alguma contratação para conseguir fortalecer o seu elenco. A gente pega o Cruzeiro, bicampeão em 13 e 14, que também tinha lá seus astros, especialmente, claro, Everton Ribeiro, mas não precisou quebrar o futebol brasileiro para conseguir obter os seus êxitos. E obviamente eu vou acabar esquecendo de algum exemplo por aqui. Isso vale para muitas equipes brasileiras dessa última década, e não somente que conquistaram o Campeonato Brasileiro, mas que venceram a Copa do Brasil ou que venceram a Copa Libertadores também, por exemplo. O ponto é que isso é totalmente contrastante com o que a gente tem visto nessa atual década do futebol brasileiro, em que equipes cada vez mais precisam abrir os seus cofres para conseguir competir minimamente por títulos. A gente inicia observando com o Atlético Mineiro lá em 2021, que precisou contratar Hulk e Paulinho principalmente, para poder competir pelos títulos e, obviamente, ganhá-los ao final do ano, caso do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Mas eu acho que nenhum exemplo se equipara ao Botafogo, que em 2024 precisou gastar 20 milhões de euros no Luiz Henrique e 21 milhões de dólares no Thiago Almada, principalmente, é claro, para poder formar o esqueleto de uma equipe que seria vencedora do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores no final daquele ano. E, obviamente, como não levar em conta os dois colossos financeiros do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras, que ano após ano quebram recorde de transferência para poder manter-se hegemônicos nas conquistas nacionais e internacionais. O Flamengo, por exemplo, gastou exatos 31 milhões de euros no ano de 2025 para trazer o Samuel Lino, que hoje nem sequer é titular absoluto da equipe, veja só. O Palmeiras, que por outro lado acaba de gastar 25 milhões de euros no John Arias, que assim como o caso do Lino não é titular da equipe, inclusive com o Abel Ferreira dizendo que ele ainda vai ter que correr muito atrás dessa titularidade. A gente observa o Cruzeiro gastando 30 milhões de euros no Gerson para poder se manter com chances competitivas na temporada. E como não levar em conta o Flamengo, que mais uma vez quebra a banca e gasta 42 milhões de euros para repatriar o seu cria Lucas Paquetá. O ponto aqui não é problematizar isso, mas perceber como cada vez mais o futebol torna-se um negócio caro e equipes que não consigam ter muita bala na agulha, por assim dizer, infelizmente ficam para trás. Isso só engrandece feitos como o do Mirassol em 2025, que foi criativo nas contratações e também no respaldo dado para o treinador Rafael Guanais e conseguiu colher frutos históricos para a história da sua equipe. Fato é que cada vez mais as equipes vão abrir os cofres e não vai ser anormal a gente ver o recorde de transferências do futebol brasileiro sendo quebrado ano após ano. Mas e aí, qual a sua opinião sobre esse movimento? Você acha que isso é positivo para o esporte? Afinal, um investimento mais elevado significa, por teoria, equipes mais capacitadas. Ou será que isso traz um efeito negativo no sentido de cada vez mais capitalizar o esporte e, quem sabe, perder a essência competitiva dele? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Fala comigo. Tamo junto! Análise muito boa, precisa e que está totalmente alinhado à nossa realidade atual, né? Falando como torcedor do Bahia. Eu acho que, no final das contas, a busca pelo equilíbrio é o ideal para a gente poder alcançar as conquistas, né? Por que que eu falo isso? Tá chegando um tal de um fair play financeiro no futebol brasileiro. E tudo vai ter que ser muito bem esclarecido. Você não vai poder gastar mais do que gerou de receita. E a tendência é que no meio desse processo, esses altos investimentos sejam cada vez mais controlados, digamos assim. Então, chegar nesse estágio de controle maior, já tendo uma estrutura,
já tendo uma espinha dorsal, um time estabelecido e precisando reforçar pontualmente. É o ideal, acho que é isso que idealiza mesmo a diretoria do Bahia, e a análise desse cenário de maneira completa faz com que a gente acredite que podemos ter dias melhores buscando esse equilíbrio, né? Eu acho que, de certa forma, o nível competitivo tende a se equilibrar com um controle maior, mas temos que observar quais serão os próximos passos das equipes que estão gastando tanto, né? O Cruzeiro, por exemplo, não estou vendo um retorno nem em premiações a tudo aquilo que tem sido gasto. Não vou nem falar investido, né? Porque tem sido gasto mesmo. Então, curioso para ver como é que isso vai se dar nos próximos anos. Acho que muita gente vai ser impactada por isso e é procurar ser cada vez mais o tal do intruso, né? No final das contas. Bom, amigos, é isso. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?